Nesse vídeo aqui eu vou te revelar quais são as ações que eu tô comprando aqui nesse mês de maio, já te adianto que é mais de 500 mil em cada uma delas, e você vai entender também por que eu estou comprando cada uma, com atenção especial para a última dessa lista que tá com earning yield de cerca de 16,60%, que é praticamente o dobro do earning yield da Klabin, que eu sei que é uma ação muito popular aqui entre a galera que acompanha canais do YouTube, mas que tá com earning yield de cerca de 8%. Bom, a primeira ação que eu quero citar aqui é a ação da empresa Moura Dubeux. Falei bem, né? Eu acho que é a primeira vez que eu cito essa empresa aqui no canal, ela tá na carteira aqui do nosso fundo de ações baratas. Muitos clientes nossos investem em ações baratas e essa aqui é basicamente uma das maiores empresas do ramo imobiliário do Nordeste do país, com sede em Recife, fundada em 1983 por 3 irmãos engenheiros que têm como público-alvo consumidores de alto padrão e alta renda. E atua na área residencial, atua também com prédios e salas comerciais. Ao todo, essa empresa aqui já entregou mais de 23 mil unidades e 3,5 milhões de metros quadrados construídos. E é uma empresa que está barata há um certo tempo e já se valorizou 125% no último ano. Embora nos últimos 5 anos ela tenha caído cerca de 32%. Ou seja, primeiro ela despencou e recentemente ela recuperou parte da queda que ela tinha tido anos atrás. O que tem caído também são as vendas líquidas da Moura Dubeux. Ao todo foram 372 milhões nesse primeiro trimestre, com uma alta de 14% se comparado ao trimestre anterior, mas na comparação do mesmo trimestre do ano anterior, que a gente vê uma queda de cerca de 6,3%. No entanto, mesmo com esse decréscimo, os analistas têm visto os últimos resultados como ligeiramente positivos. Ao mesmo tempo, 2023 para a Moura Dubeux bateu o recorde de maior lucro da história com seus 155 milhões, um salto de quase 50% na base anual. Um grande resumo, 2023 foi um grande ano para a empresa e apesar da pequena queda em 2024, até aqui, está num momento muito bom, não à toa as ações subiram tanto. Só que não é por isso que eu acho que ela está barata, não é por isso que eu, falando aqui como porta-voz do Clube do Valor, porque na verdade tem 120 pessoas além do Ramiro, né, no Clube do Valor, acho, né, aqui a gente tem um time de estrategistas focado apenas em criar, melhorar e implementar nossas estratégias de investimentos na carteira dos nossos clientes, e a nossa estratégia de ações baratas, ela é puramente matemática e olha para um negócio chamado de earning yield, e o earning yield da Moura Dubeux, que há um bom tempo é alto, está no patamar de 16%, a 14ª ação mais barata da bolsa. E eu vou citar aqui a segunda ação, mas antes um apelo, tá? Independentemente de qual estratégia você seguir, o meu grande apelo é que você tenha uma estratégia clara de investimentos, uma estratégia que te diga exatamente quais ações comprar na parte de ações brasileiras, mas também te indique quando comprar e quando vender uma ação, quando comprar mais ações, quando comprar mais renda fixa. Para mim, investidor que quer ter sucesso, que quer preservar e quer multiplicar o seu patrimônio a longo prazo, ele precisa ter estratégias claras, senão esse cara vai ficar perdido, vai comprar seguindo diquinha, não vai mais saber o que fazer, vai acabar comprando na alta, vendendo na baixa, cara, não vai dar certo de jeito nenhum. Portanto, siga uma estratégia. Mas como, Ramiro? Bom, tem duas formas, tá? Primeiro é estudando o que funcionou, o que faz sentido, o que tem lógica e desenvolvendo a sua convicção nisso. E a segunda é contratando alguém para seguir estratégias para ti, porque você vai ter alguém para conversar, alguém para te guiar, para te ajudar a tomar as melhores decisões ou tomar por ti. É isso que a gente faz aqui nos nossos serviços de wealth, que funcionam muito bem para pessoas que não têm muito tempo nem desejo de se aprofundar tanto no mercado financeiro. Eu digo tanto porque esses caras precisam entender as nossas estratégias, não adianta só ter um bom profissional, você tem que saber o que esse cara tá fazendo e por quê. Agora, uma vez entendido isso e fica mais fácil com alguém do teu lado, aí sim esse cara aqui ele vai precisar de muito menos tempo para se dedicar às suas decisões de investimentos. E é claro, você não precisa nos contratar, você pode aprender por conta própria. A gente produz aqui vídeos todos os dias, tem dias que a gente posta mais de um vídeo, tentando compartilhar aqui o que a gente tá vendo no mercado, o que a gente faz para que as pessoas aprendam. E se você quiser nos contratar, a gente atende pessoas que já têm um patrimônio maior, acima de 500 mil reais por longo prazo, então quem já passou do primeiro, segundo, quinto milhão e não tem tempo para se dedicar aos seus investimentos e sabe que errar custa muito caro, eu tô liberando aqui sessões gratuitas de análise diagnóstico de carteira, que é a primeira etapa do nosso serviço. É como se fosse uma amostra grátis de como é que a gente trabalha, que é uma sessão de cerca de 1 hora, tua com um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, que segue as nossas estratégias e que vai te conhecer melhor, entender teus objetivos, entender tua tolerância ao risco e te apresentar um plano prático de investimentos, tudo isso de forma gratuita. Se você gostar dessa conversa, aí sim, você pode nos contratar, beleza? Para solicitar essa sessão gratuita, aperta no primeiro link aqui na descrição ou no link que vai aparecer neste card aqui, enquanto eu vou citando a segunda ação barata que a gente tá comprando nesse mês de maio, que é uma empresa reconhecida como boa pagadora
pagadora de dividendos, né, que é um dos fatores que acaba atraindo muitos investidores para ela, mas que tem muita incerteza no ar, né? Tem gente que tem dúvidas se essa empresa vai seguir distribuindo bons dividendos. Muitos estão falando que a competição vai seguir muito acirrada, com players de outros segmentos sendo atraído para o negócio de transmissão, que é o negócio em que atua essa empresa, que por sinal é uma empresa que teve um lucro líquido bem maior no ano de 2023 contra 2022. É claro que essa manchete aqui sem contexto, ela parece uma mil maravilhas, mas não é isso, né? Se for ver a parte operacional, né, o EBITDA subiu cerca de 30%, e é uma ação que, se comparado com a Moura Dubeux, ela possui um PVPA um pouco maior, um preço por lucro um pouco menor, né, um bom dividend yield dos últimos 12 meses, ROICs e ROIs maiores, com margens maiores, a dívida também um pouco maior, e principalmente um earning yield alto que a coloca na lista das ações mais baratas da bolsa. Estou falando aqui das ações de código TRPL4, a Transmissão Paulista. Então, acho que tem 3 pontos muito importantes, inclusive aquele óbvio que precisa ser dito, que eu quero comentar aqui, tá? O primeiro dele, investir, para mim, não é sobre você enriquecer rapidamente, não é sobre explodir o seu patrimônio, é sobre preservar e multiplicar o seu patrimônio. Então, embora eu esteja citando 3 ações aqui que a gente está comprando, o fato é que os nossos clientes aqui, que investem em ações baratas, eles têm 20 diferentes ações. Por quê? Porque uma ação individual ela pode despencar. Assim como ela pode subir muito, mas o seu risco aumenta muito quando você tem poucas ações. E assim, sendo muito franco, o que enriquece é o trabalho, tá? O dinheiro que você ganha. Investimentos servem para preservar e multiplicar isso e garantir uma tranquilidade lá na frente. E aí, para quem pensa, mas Ramiro, pelo menos 20 ações é algo muito grande, são muitas ações. Eu preciso trazer aqui que nos Estados Unidos, por exemplo, 20 ações em carteira é uma quantidade considerada pouca. O investidor tem 20 ações e é considerado um cara que concentra. Mas 20 é um número bom para a gente reduzir a parte do risco que a gente consegue reduzir, que é o risco não sistemático, o risco de uma empresa só sofrer bastante e acabar prejudicando o teu portfólio. Segundo Joe Greenblatt, o autor desse livro aqui, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, a partir do momento que você tem 16 ações, você reduz em 93% o risco não sistemático e 32 ações te faz reduzir em 96% do risco não sistemático. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso aqui dá uma recomendação de investimentos. Eu, Ramiro, sou porta-voz do Clube do Valor, sou gestor de investimentos e como gestor eu preciso trazer aqui de forma transparente o que eu estou fazendo. Nesse caso, a gente está comprando essas ações porque elas estavam com peso um pouco menor no nosso fundo do que o ideal. E nesse início de maio a gente está seguindo comprando mais ela. E o terceiro ponto é que investir em ações é algo para o longo prazo, acima de 5 anos de horizonte. É que estratégias vencedoras, elas vão ter seus resultados mais claros em prazos maiores. Eu sei que todo mundo quer tudo para ontem, mas quanto maior o prazo, melhor a gente consegue ver bons resultados investindo na bolsa. Nosso fundo, por exemplo, que surgiu há cerca de 3 anos e meio, num prazo um pouco mais longo, ele venceu o Ibovespa, abrindo ali 11% de vantagem, que pode parecer pouco numa janela menor, mas cerca de 3 pontos ao ano, que no longo prazo faz uma baita diferença. Inclusive, falando em longo prazo, esse foi o resultado do backtest dessa estratégia, muito acima do Ibovespa e muito acima das ações mais caras da bolsa. Só que eu não vou te explicar aqui nesse vídeo o que nos faz comprar uma ação, o que torna pra gente uma ação barata, porque eu escrevi um livro, um e-book que está sendo distribuído totalmente de forma gratuita para te ajudar a ter convicção nas estratégias de investimentos, que explica o passo a passo da estratégia e ainda revela 10 ações muito baratas nesse mês. Então você precisa baixar agora esse e-book. Se quiser aprender melhor sobre essa estratégia, ter mais clareza nos teus investimentos, resolver teu problema de não saber quais ações comprar e quando vender, ou simplesmente conhecer 10 ações baratas. Segundo link aqui na descrição e o link aqui para você fazer o download de forma totalmente gratuita. Enquanto isso, você está dando a terceira ação aqui, que é uma gigante do segmento de energia elétrica, que está no mercado desde 1952. Tem 60 usinas hidrelétricas, 7 eólicas e 1 fotovoltaica e que está sofrendo com o risco de federalização. O governo do estado dessa empresa está negociando com o governo federal, entregar ela, federalizar ela, passar o controle para a União em troca aí de abatimento de dívida. O que fez essa ação sofrer no curto prazo, embora ela esteja tendo bons resultados, ela venha subindo aí cerca de 11% no último ano. Embora a gente consiga ver aqui o impacto, desse conversa de federalização, a ação despencou quando isso começou a ser falado, e justamente por conta desse futuro incerto que ela ficou barata. Esse é um ponto importante sobre a estratégia. Uma ação que está com alto earning yield, ela está com alto earning yield porque os investidores estão com medo dela, eles estão vendo muita incerteza, eles estão na dúvida se faz sentido ou não. Enfim, não é um mar de flores. Geralmente, uma ação barata não é uma empresa maravilhosa ou uma empresa num momento maravilhoso. É geralmente uma empresa mais ou menos, às vezes ruim, ou uma empresa até boa, só que num momento ruim. Pode ser o caso dessa empresa aqui que tem um risco no ar, por isso também diversificação e tudo que eu vim falando aqui. Bom, essa empresa aqui está com PVPA maior que as demais que eu citei, um preço por lucro menor, um dividend yield maior, indicadores de rentabilidade melhores, margens boas, dívida controlada e barata, muito por conta, eu acredito, desse risco de
federalização. Estou falando aqui das ações da CEMIG, que você conheceu 3 ações baratas em maio que nós estamos comprando. Aqui vai ter um e-book com 10 ações baratas em maio. Lembrando que se você tem mais de 500 mil, quiser entender como a gente consegue te ajudar a investir melhor, com mais clareza e com menos tempo, tá com vagas abertas nesse momento para sessões de análise e diagnóstico de carteira. Primeiro link na descrição, se você quiser ter uma amostra de como é que a gente faz análise de carteira. Aqui tem alguns vídeos que eu publiquei sobre carteiras que a gente já analisou. Um grande abraço e até mais.